Terminamos a última aula falando de mapeamento da área motora e da área somática, só que falando das áreas mais complexas do nosso córtex. E demos mais uma passada no homúnculo, que é a representação das áreas ocupadas pela sensibilidade ou pela motricidade de cada parte do nosso corpo, sensibilidade na área somatosensorial primária ou motricidade na área motora primária, beleza? E hoje nós vamos falar de uma paradinha que é muito legal, que a gente sempre utiliza de maneira corriqueira, mas o mecanismo dela é um mecanismo interessante e é um mecanismo de resposta, de preservação tecidual, que independe da atuação direta das vias superiores do meu sistema nervoso central, entenda, tronco, cerebelo e cérebro como um todo, tá? No caso, utiliza o sistema nervoso central, mas é a medula, que é o arco reflexo, galera, arco reflexo. E eu acho, inclusive, que tem videozinho do arco reflexo para facilitar a nossa vida, o que seria da nossa vida sem os nossos videozinhos, não é mesmo? Vida sem videozinho é vendo o desenho bosta na aula. Aí para evitar o desenho bosta a gente coloca o videozinho. Tem vídeo aqui. O arco reflexo. Mas antes de mais nada, antes da gente falar do arco reflexo, o que é reflexo? Reflexo. Eu tive uma resposta reflexa, eu fiz um movimento reflexo, qualquer coisa reflexo. O que é reflexo? Reflexo, por definição, é uma resposta motora simples e involuntária, gerada por estímulos específicos, tá? Então, quando eu falo de uma resposta reflexa, eu falo de uma resposta motora simples e involuntária, tá? E eu posso ter diferentes respostas para diferentes estímulos, tá? Na nossa aula, nós vamos abordar algumas dessas respostas para entender diferentes tipos de reflexos presentes no nosso corpo. Claro que eu tenho diversos reflexos no nosso corpo, eu tenho reflexos na articulação do cotovelo, eu tenho reflexos próximo da articulação da coluna cervical com a cintura escapular, mas nós vamos ver muitos reflexos voltados para o membro inferior, porque aqui nós vamos entender os 4 principais mecanismos de reflexo do corpo, tá? Então o que acontece? Para preservar determinadas estruturas de lesão ou de qualquer outro tipo de acometimento, o meu corpo ele vai gerar respostas que vão essas respostas elas vão ser expressas de maneira motora, ou seja, através de movimento, para que eu possa ter a preservação de uma ou mais estruturas, tá? Então, eu tenho estímulos gerados em pontos específicos do meu corpo, e isso aqui é uma coisa que ia ser muito legal da gente testar em aula, mas em algum momento algum professor vai testar isso com vocês, principalmente o pessoal da neuro. Testar em aula, mas assim, eu tenho determinados estímulos, como nós vimos já em outras partes da nossa disciplina, a nossa sensibilidade somática passa do neurônio de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, e ela é assimilada lá na área somatosensorial primária do córtex, aqui na face externa do nosso encéfalo, tá? A área somatosensorial primária, ela entende o tipo de estímulo sensitivo que eu estou recebendo, se é um toque mecânico, se é uma dor, se é temperatura, se é um estímulo proprioceptivo, como vai ser o caso agora. E, mediante a esse estímulo que chega no meu cérebro, o meu cérebro dá uma resposta. Pode ser uma resposta motora, ou uma alteração fisiológica, enfim. Só que tem determinados estímulos que eles podem, de alguma forma, prejudicar estruturas no nosso corpo, prejudicar o seu funcionamento, prejudicar até mesmo a integridade dessas estruturas.
Então, não dá tempo de eu mandar esse impulso até meu cérebro e esperar que o meu cérebro responda de maneira rápida para que eu possa acessar aquele estímulo, tá? Por exemplo, quando eu vou colocar a minha mão, ou se por algum motivo eu me aproximo do fogo, tá? Quanto mais tempo eu tiver perto do fogo, eu tiver em contato com o fogo, mais eu vou queimar a minha mão. Mais eu vou queimar a minha mão. Então, o meu corpo, ele tem mecanismos para que, antes da dor do fogo queimando a minha mão chegar no meu cérebro, ser associada pela área somatosensorial primária, área de associação somatosensorial ou área de integração comum, a minha medula, os meus receptores sensitivos e os meus motoneurônios geram respostas autônomas, automáticas e mais rápidas em relação a se essa informação tivesse que ser assimilada no meu cérebro e o meu cérebro devolvesse uma resposta instantânea naquele caso, tá? Então, quando eu falo de estímulo, eu falo de... A gente usa estímulo, mas eu falo de algum... eu falo de algum mecanismo que de alguma forma possa lesionar o meu corpo, ou lesionar estruturas do meu corpo. Nós vimos que eu tenho proprioceptores muito específicos na fibra muscular que chamam fusos musculares, tá? Que são proprioceptores que eles atuam no sentido de evitar o estiramento excessivo da minha fibra muscular e, consequentemente, evitar lesão muscular. Nós vimos que eu tenho receptores muito específicos nos meus tendões, chamados órgãos tendinosos, que têm a mesma função, evitam que o tendão seja excessivamente tensionado, estirado, e evitam que o tendão seja, consequentemente, lesionado. Tenho também receptores proprioceptivos nas minhas articulações com a mesma função. Então eu tenho estruturas no meu corpo, monitorando o funcionamento do meu corpo, para que, se alguma coisa der errado, eu possa tomar uma providência rápida para preservar aquela estrutura. O arco reflexo é um conjunto de respostas motoras a partir de um estímulo sensitivo com esse objetivo, com o objetivo de preservar algumas estruturas no meu corpo, tá? Então, essa é a definição de reflexo. Por que eu chamo o reflexo que acontece no meu corpo de arco reflexo? Por que é arco reflexo? Justamente porque ele percorre toda uma via estrutural, desde o seu estímulo até a sua resposta, tá? Por isso que eu chamo de arco, porque ele envolve várias estruturas de maneira ordenada e sequencial até ele ter a resposta em questão. Por isso que chama arco reflexo. Tá? E aí eu tenho os reflexos do meu corpo, eles servem não só para que eu possa evitar um dano direto a uma determinada estrutura, mas o reflexo no meu corpo, ele também serve para indicar a integridade da condução nervosa no meu corpo. Para detectar a integridade da condução nervosa no meu corpo. Tanto a integridade das vias sensitivas no meu sistema nervoso periférico e sistema nervoso central, quanto das vias motoras do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico, tá? Então, por exemplo, a ausência ou anormalidade de algum reflexo devidamente estimulado, pode, de alguma forma, indicar uma doença ou um dano presente, seja no meu músculo ou seja na minha via sensitiva, na minha via neuronal. Tá? Então, nós utilizamos o estímulo de arcos reflexos também para poder fazer
diagnóstico. Pacientes que têm lesões não, que têm acometimentos nervosos, pode ou não ser uma lesão, pode ser uma outra patologia, esses pacientes terão seus reflexos prejudicados. E isso contribui para que nós possamos complementar o diagnóstico ou até mesmo chegar de maneira mais objetiva no diagnóstico do meu paciente. Então, é por isso que é importante eu entender o que é um arco reflexo, tá? Então, o arco reflexo, ele tem 5 componentes principais para que ele possa funcionar. Um receptor sensitivo, que é o receptor que vai ficar na extremidade, na superfície da minha pele, ou vai ficar junto a músculos, ossos e articulações. Fibra sensorial primária ou neurônio sensitivo, que é quem vai pegar a informação que o receptor gera e vai transmitir até a minha medula. O centro integrador, quando chega na medula, essa informação, ela vem do neurônio sensitivo e a resposta é uma resposta motora. Quem faz esse repasse, quem faz essa integração da informação é justamente um neurônio que eu vou chamar de interneurônio, tá? Esse interneurônio, ele pode ser monossináptico, ou seja, ele pode participar de um único circuito do meu arco reflexo, fazer a sinapse de um neurônio para outro, ou ele pode ser polissináptico, atuando inclusive de 2 lados do meu corpo no mesmo reflexo. Por fim, eu tenho o neurônio motor, que é o neurônio que vai gerar o estímulo motor sobre o músculo, e o músculo, que é a minha via efetora final, que é quem vai contrair ou relaxar, mediante a necessidade do meu, mediante ao comando do meu motoneurônio, tá? Então, é essa estrutura que eu tenho em um arco reflexo, tá? São esses 5 componentes. Aqui eu vou dar o exemplo de dor. Então, o receptor de dor que eu vou utilizar, o receptor sensitivo, é o nociceptor. Então, eu gero um estímulo no receptor, tá? Que é o primeiro componente do meu arco reflexo. Esse receptor transforma esse estímulo em impulso nervoso e conduz esse impulso por um neurônio sensitivo, tá? Essa informação, por via de regra, ela vai subir para o córtex, para a área somatosensorial primária, para ser interpretada no córtex, tá? Mas antes disso, lembra que eu falei que o arco reflexo precisa ser uma resposta rápida? Justamente para que eu possa preservar a estrutura que está ali para ser lesionada? Então, parte da resposta sobe para os neurônios de segunda e terceira ordem, e outra parte da resposta encontra um interneurônio, um neurônio que liga o neurônio sensitivo que transmite o impulso nervoso detectado pelo receptor diretamente para outro neurônio aqui, ó, que vai ser o meu motoneurônio, ou neurônio motor, tá? Então, o centro integrador é um neurônio que ele vai fazer uma sinapse simples. Ele vai pegar a informação sensitiva e repassar diretamente para um motoneurônio, gerar um comando motor sobre o músculo, que é a minha via efetora, é a última via presente no meu arco reflexo. Beleza? Dúvidas? Na dica. Então vamos falar do primeiro reflexo que a gente aprende quando a gente está no prezinho. É o primeiro reflexo da nossa vida, que é o reflexo de estiramento ou reflexo patelar, tá?
O reflexo de estiramento, ou reflexo miotático, ou reflexo patelar, gera uma contração músculo-esquelética em resposta ao estiramento deste mesmo músculo, tá? Esse reflexo vai acontecer por uma via monossináptica, ou seja, ele vai seguir essa configuração que eu apresentei anteriormente, com um motoneurônio fazendo a sinapse ipsilateral, e aí é importante eu ressaltar isso, essa sinapse ela é ipsilateral, ou seja, ela ocorre do mesmo lado do corpo, tá? Então aqui nesse caso, se eu espeto um prego do lado direito do meu corpo, a resposta motora vai ser diretamente sobre o lado direito. O reflexo patelar é isso. Se eu estimular, fizer um reflexo na minha patela direita, ou nesse caso, sobre o ligamento patelar na minha perna direita, é a minha perna direita que vai gerar o reflexo de estiramento. Beleza? E aí, como que eu faço esse reflexo? Eu faço esse reflexo percutindo um tendão, tá? O que é percutir? Bater. Bater, entrar em choque. Contato físico direto mecânico. Então, eu vou fazer um estímulo direto sobre o meu tendão muscular. Esse reflexo de estiramento, ele é mais visível, ou visto de maneira mais fácil, sobre a patela. Mas eu posso também fazer na articulação do cotovelo, bem próximo da articulação do meu olecrano, próximo da articulação do meu olecrano, bem abaixo, na verdade, um pouco acima da cabeça do olecrano. Um pouco acima da cabeça do olecrano. Meu olecrano está aqui, um pouco acima da cabeça do meu olecrano, na articulação do cotovelo. Pode ser feito na articulação radiocarpal, no meu punho, na articulação do joelho e na articulação do tornozelo, na altura da inserção do tendão dos tríceps surais ou do nosso tendão de Aquiles, beleza? Qual que é a função desse reflexo de estiramento patelar? Manter tônus muscular, postura e proteger contra estiramentos forçados, nesse caso, da fibra muscular. Então, indo para o nosso desenho, como não deveria ser, deixe-me colocar aqui. Eu vou colocar parte a parte na sequência, a gente vai desenhando. Então, primeiramente, eu tenho estiramento muscular. Esse estiramento estimula o fuso muscular. Esse fuso muscular, ele leva informação até um neurônio sensorial. Esse neurônio sensorial, ele leva informação até a medula. Na medula eu encontro o interneurônio. Esse interneurônio faz sinapse com o motoneurônio. E o motoneurônio contrai, estimula a contração muscular, tá? E aí, no caso, o reflexo que eu tinha de estiramento, ele é anulado. O músculo que estava sendo estirado, ele contrai. É esse o desenho que eu tenho aqui. Pô, no outro dia eu consegui rabiscar sem querer, mano. Muito sem querer. Mas eu não achei. Eu consegui rabiscar. Minha esposa, na verdade, rabiscou o slide aqui, eu não achei mais. Aqui, puta, agora vai, cara. Agora eu desenho bosta no slide. Agora é um meta desenho bosta. Então o que acontece? No reflexo patelar, eu vou fazer um estímulo diretamente sobre o tendão patelar. Bem aqui, ó, no tendão patelar. Eu venho com o meu martelinho. Aqui eu vou fazer um martelinho de ferramenta, mas o martelinho do médico ele é mais bicudinho, né? Que dá para fazer um estímulo melhor. Eu venho com o meu martelinho e bato no meu tendão. Quando eu bato no meu tendão, eu traciono esse tendão inferiormente e aí eu dou uma leve tracionada no meu músculo. O meu músculo, ele dá uma
tensionada, ele dá uma esticada, tá? Na hora que o músculo é tensionado, eu estimulo os fusos musculares. Essa informação, ela segue até a minha medula. Pera aí, gente. Deixa eu só arrumar um detalhe para vocês aqui. Eu vou ter um estímulo sobre a... Opa. Eu acabei falando besteira. Eu vou ter um estímulo sobre os fusos musculares também, mas na hora que eu dou a pancadinha aqui, ó, eu primeiro estimulo os órgãos tendíneos, ou órgão tendinoso de Golgi. Por quê? Porque esse receptor é quem tá ali para atuar contra o estiramento excessivo do meu tendão, tá? Se a pancada é sobre o tendão, quem vai tensionar primeiramente é o tendão. Então, quem começa a resposta do reflexo de estiramento são os receptores, são os órgãos tendíneos presentes no meu tendão. Então, na hora que eu dou uma pancadinha aqui, eu tensiono o tendão estica, e esses receptores geram um impulso nervoso transmitido pelo neurônio sensitivo até a minha medula. Na medula, eu vou fazer a sinapse com 2 interneurônios, tá? 2 interneurônios. O primeiro interneurônio, ele vai atuar no sentido de contrair o grupamento muscular isquiotibial. E o segundo motoneurônio vai atuar no sentido de relaxar o meu músculo esquelético, tá? Por quê? Eu só traciono o meu tendão quando o músculo esquelético ele está contraindo, tá? Quando ele está contraindo. Eu puxo o meu tendão. Se eu traciono o tendão, meu sistema nervoso automaticamente entende que o meu músculo está contraindo, por mais que aqui eu não tenha contraído o músculo, eu tenha dado um estímulo direto sobre o tendão. Mas o meu sistema nervoso entende que o tendão está sendo estirado porque o músculo está contraindo. Então, essa informação vai até a minha medula e faz 2 sinapses. Primeiro, faz uma sinapse com o motoneurônio do quadríceps para relaxar o quadríceps. E depois faz uma sinapse com os isquiotibiais para os isquiotibiais contrair. Por que eu faço isso? Qual que é a função do grupo muscular quadríceps? Alguém sabe? Ninguém? Alguém tem um palpite? Francine, você tem um palpite, Francine? Francine tá aí, Francine? Ah, mas ano que vem essa galera tá quieta na minha aula, mano, eu vou na mesa, velho. Tô nem aí. Eu vou na mesa. Rebeca, grande Rebeca de Jundiaí. Oi, professor. Ah, professor, a Rebeca não quer que eu vá na mesa dela, não. Deixa eu já responder aqui. Rebeca, se esse grupamento muscular da face anterior da coxa, o grupamento que eu vou chamar de quadríceps, se esse grupamento contrair, o que você acha que acontece com a minha perna? Estica. A minha perna, ela estica. Consequentemente, se eu contrair os isquiotibiais, a minha perna Dobra. dobra. Grande Rebeca. Muito obrigado. Aí, ó. Peraí, tem mais alguém aqui que entrou na sala. É a Sara. É a Sara. Grande Rebeca. Muito obrigado, Rebeca. Então, galera, dentro desse arco reflexo todo, mais uma vez, quando eu estimulo a tensão do tendão, o meu tendão acha que o quadríceps está contraindo, tá?
Então, no reflexo patelar, inicialmente, ou no reflexo de estiramento, inicialmente eu vou estimular uma extensão da minha perna e, em resposta, o meu sistema nervoso vai responder com uma flexão, tá? Por quê? Se eu gero uma tensão sobre o tendão e o tendão é estirado, ele acha que o quadríceps está contraindo. Então, essa resposta vai para a medula e a medula vai desencadear outras respostas, principalmente no sentido de relaxar o quadríceps e no caso, contrair os isquiotibiais. Para quê? Para relaxar a tensão sobre o tendão. Beleza? Então, é por isso que quando eu faço o reflexo de estiramento ou reflexo patelar, eu dou uma pancada no meu tendão, e aí com essa pancada eu tensiono o meu tendão, eu dou um chutinho para frente e depois o meu pé volta para trás. Eu dou um chutinho para frente e o meu pé volta para trás. Esse chutinho que eu dou para frente é a tensão que eu gero sobre o tendão e acabo gerando uma pequena contração no quadríceps. E o meu pé volta para trás justamente em função do reflexo, do arco reflexo, neste caso do reflexo de estiramento, no sentido de contrair isquiotibiais, relaxar quadríceps para diminuir a tensão sobre o meu tendão patelar. Beleza? Peraí. Com o mouse, né? Ficar vendo ali, cara. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ah, eu pulei a foto, galera. Olha, era para eu fazer nessa foto aqui, ó. Uhul! Pulei a foto. Eu tô achando estranho mesmo. Aqui é aqui é a resposta em relação ao reflexo. Ao reflexo. Aqui se faz, aqui a gente corrige. A gente vai ver mais um reflexo, gente, que acontece logo depois do reflexo patelar. A foto que eu queria mostrar do reflexo patelar é essa aqui, ó. É essa aqui, ó. Eu tô vendo que o negócio tá muito. Eu falei, pô, mas tá muito avançado. O que que tá acontecendo? Isso aqui acontece, gente, depois que eu tenho o meu reflexo patelar, tá? O reflexo patelar tá aqui, ó. Tem até o martelinho. Eu sabia que tinha um martelo aqui, ó. Uhul! Reflexo patelar, tensão sobre o músculo. Aí aqui sim eu estimulo diretamente os fusos musculares. Ó, acabei gerando confusão na cabeça de vocês. Mas a gente vai corrigir, galera. É muito simples, muito fácil. Quando eu gero uma tensão sobre o meu tendão, eu estiro a minha fibra muscular, no sentido de alongar. Eu estimulo os meus fusos musculares, né? No caso, aqui eu estou falando dos... Opa! Agora, para apagar os negócios aqui que eu não consigo. Aí, consegui. Eu estimulo os meus fusos musculares, tá? O fuso muscular estimulado leva uma resposta sensitiva até a medula. Na medula eu faço sinapse com o interneurônio, e aí nesse interneurônio, como eu estou estirando o meu músculo, estirando o fuso muscular, eu tenho uma contração muscular. Porque se eu estou estirando, eu corro o risco de romper essas fibras. Então eu vou gerar uma outra resposta no sentido de contrair o meu músculo para interromper esse estiramento muscular. Agora sim, agora tudo faz sentido, galera. É por isso que quando eu dou uma pancada embaixo da patela, a pessoa dá um chutinho. A pessoa dá um chute por quê? Aqui eu tensiono as minhas fibras musculares, tensiono o fuso muscular e estimulo ele. Ele dá a resposta pelo neurônio sensitivo, ele faz a sinapse com o interneurônio devolve um comando motor. Se a fibra está sendo estirada e pode prejudicar o meu músculo, eu vou dar um comando motor no sentido de gerar uma contração muscular. E aí eu interrompo esse estiramento, gero uma contração muscular e preservo a integridade do meu músculo.
preserva a integridade do meu músculo, beleza? Consequentemente, se eu estou contraindo um grupamento muscular, eu estou obrigatoriamente relaxando o outro grupamento muscular. Então, se eu contrair quadríceps, eu estou relaxando os isquiotibiais, tá? Aqui já volta no exemplo que eu queria ter falado, eu acabei misturando o reflexo patelar e o reflexo tendinoso junto. Esse reflexo aqui, ó, é o que a gente chama de reflexo tendinoso, tá? Ele atua do mesmo mecanismo, só que aqui eu vou gerar um estímulo direto sobre o tendão, e esse estímulo pode ser uma contração muscular. O meu tendão vai ser estimulado, ele vai ser tracionado, ele vai levar esse impulso até a medula, vai fazer sinapse com os interneurônios, e aí a resposta vai ser contrária. Se no reflexo patelar, que é o reflexo que eu dou um chutinho para frente, eu estimulo o quadríceps e inibo os isquiotibiais, porque eu estou tensionando a fibra muscular, aqui, como eu estou tensionando os tendões, eu inibo a contração do quadríceps e estimulo a contração dos isquiotibiais. Por quê? Nessa configuração, o meu tendão ele vai estar relaxado. Toda vez que o músculo contrai, o tendão é puxado, é tensionado. Então, se o músculo relaxa, o tendão, consequentemente, relaxa também. Tá? Então, aqui, ó, vamos fazer essa separação, que aí vocês vão saber reflexo patelar e tendinoso, não vão confundir isso nunca mais na vida. No reflexo patelar, eu dou um estímulo direto sobre o tendão patelar, gero um estiramento. Tá uma bagunça isso aqui, ó. Aí, ninguém tá enxergando mais nada aqui, aula. Aí. Quando eu gero dou uma percussão no meu tendão patelar, eu gero um estiramento no meu músculo quadríceps, estimulo os fusos musculares que levam a resposta até o neurônio sensitivo na medula. Na medula, o motoneurônio, se aqui eu estou estirando o meu músculo e pode prejudicar meu músculo, a resposta é contrair. Então, o motoneurônio vai estimular a contração do meu quadríceps. Para facilitar a contração do meu quadríceps, eu inibo ou eu relaxo os meus músculos antagonistas, nesse caso, os meus isquiotibiais. Tá? Então é por isso que quando eu dou uma pancadinha aqui, a pessoa dá um chute. Ao passo que, se eu gerar um estímulo diretamente sobre a inserção do tendão dos quadríceps no joelho, deixa eu apagar aqui de novo também. Isso, aí. Se eu gerar, aqui eu gerei um tendão patelar abaixo da patela, eu estirei meu músculo. Se eu gerar um estímulo diretamente sobre o tendão, e esse estímulo tem que ser justamente a contração do meu quadríceps, que começou aqui, ó. Eu fiz uma contração para proteger o músculo. Só que essa contração agora está tensionando o meu tendão. Nessa tensão do tendão, o órgão tendinoso de Golgi faz uma sinapse com os interneurônios na medula. E se antes eu estava contraindo o quadríceps e relaxando os isquiotibiais, agora eu faço o inverso. Eu relaxo o quadríceps e contraio os isquiotibiais para a tensão em cima do meu tendão também diminuir. Beleza? Então, esse é o reflexo tendíneo ou reflexo tendinoso. Reflexo tendinoso. E esse é o reflexo patelar. Os dois podem acontecer em sequência. Primeiro você tem um reflexo patelar e depois você tem um reflexo tendinoso, tá? Ou você pode ter só o reflexo patelar ou você pode ter só o reflexo tendinoso. Normalmente, depois do reflexo patelar, eu tenho imediatamente o reflexo tendinoso. Agora, o reflexo tendinoso pode acontecer de maneira independente. Se eu fizer uma contração muito forte no quadríceps, eu abro um arco reflexo do reflexo tendinoso automaticamente para relaxar o meu quadríceps e estimular os meus isquiotibiais. Beleza? Dúvidas, galera?
A Elisa tá com a internet caindo. A Francine não sabia. Mas deu para entender o que é arco reflexo, primeiramente. Espera aí, aqui, ó. O que é arco reflexo? Qual é o reflexo patelar? E qual é o reflexo tendinoso? Deu para ficar claro? Eu tenho que entender primeiramente essa estrutura aqui, ó. A sequência desses eventos aqui. A partir desses eventos é que eu entendo o reflexo patelar e eu entendo como pode depois acontecer o reflexo tendinoso. Depois, galera, eu terei outros dois reflexos que vão atuar de maneira conjunta. Eu tenho um reflexo flexor ou de retirada, e depois eu terei um outro reflexo chamado reflexo de extensão cruzada. Mas antes, galera, antes, vamos colocar um videozinho aqui, né? A gente falou que tinha vídeo, vamos usar o nosso vídeo. Deixa eu ver aqui. Tinha um aqui que falava do reflexo de extensão cruzada. Tá aparecendo propaganda, os meus bloqueadores de propaganda do YouTube não tá segurando. Internet. Caiu? Internet caiu? Não. O Teams está funcionando. Vamos ver. Aí, deixa eu ver se aqui tem o que eu quero mostrar para vocês. Aqui ele vai entrar com reflexo de extensão cruzada. Deixa eu ver se aqui aparece de maneira vídeo quebrado. Muito bem. Bom, aqui ele vai fazer o exemplo com nossos receptores, mas o nosso mecanismo vai ser muito parecido, tá? Então vamos lá. Primeiramente, um arco reflexo, ele envolve um receptor, e aqui você viu, a pessoa pegou no copo quente e queimou a mão, tá? Essa resposta dela queimar a mão já é um arco reflexo atuando. Ó, aqui o receptor leva a informação pelo neurônio sensitivo ou pela via aferente, que é a via que sobe até o nosso sistema nervoso central. E quando chega na medula, essa via aferente, ela vai fazer sinapse com o nosso... Tá correndo, tá? Ela vai fazer sinapse com o nosso interneurônio, tá? O interneurônio vai retransmitir esse estímulo nervoso para a via eferente, que é o meu músculo esquelético que vai tomar a resposta ou a medida para que eu possa preservar as minhas estruturas musculares, estruturas corporais como um todo, tá? Isso constitui o nosso arco reflexo. Então, um receptor, ele leva a informação para o neurônio sensitivo, que faz a sinapse com interneurônios na medula, que devolve esse impulso nervoso por um motoneurônio, e esse impulso nervoso que segue por esse motoneurônio gera a minha resposta muscular. Esse mecanismo aqui, galera, é o mesmo mecanismo que está acontecendo aqui no meu reflexo patelar, no meu reflexo patelar, por exemplo, tá? Ou no meu reflexo tendinoso. No reflexo patelar, ó, o arco reflexo ele é ipsilateral, ou seja, ele acontece de um mesmo lado da minha medula, certo? Estimula um receptor, segue por um neurônio sensitivo, faz a sinapse com o interneurônio que devolve uma resposta motora, sempre estimulando a contração de um grupamento muscular e relaxando o outro, tá? Assim como no reflexo tendíneo. Tranquilo?
Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Deu para entender? Tudo bem, vamos seguindo então. Aqui a gente vai falar daqui a pouco de reflexo ipsilateral e contralateral, então eu vou deixar aquele vídeo no jeito, tá? Eu vou explicar agora dois reflexos, vou passar dois reflexos para vocês, e nós vamos trabalhar em cima desses dois reflexos. Primeiramente, o reflexo flexor ou reflexo de retirada. Aqui, galera, vamos pensar numa situação corriqueira na minha casa comum, andando como um todo. Eu tô andando pela minha casa e eu piso numa pecinha de Lego, né? Ou eu tô andando pela minha casa e eu bato o meu pé numa taxinha, num prego, né? A informação da dor, ela vai chegar no meu cérebro, só que antes de chegar no meu cérebro, eu terei todo um arco reflexo funcionando, todo um arco reflexo atuando. Neste caso específico, nós teremos o reflexo flexor ou reflexo de retirada. É um mecanismo ipsilateral, ou seja, acontece do mesmo lado do corpo, de resposta a um estímulo doloroso sobre um membro qualquer afetado. Eu faço um arco polissináptico, ou seja, eu vou fazer sinapse com mais de um tipo de neurônio presente, e eu vou ter uma resposta motora de um mesmo lado do meu corpo. Resposta essa a esse estímulo doloroso que eu gerei. Então vamos lá. Exemplo de sempre. Eu pisei no Lego. Pisei no Lego. Acontece fatalidade. Quando eu piso no Lego, eu estimulo nossos receptores na minha pele a levar essa informação pelo neurônio sensorial até a medula. Na medula, eu vou fazer sinapse com vários neurônios, tá? Eu vou fazer sinapse com alguns neurônios para contrair e com outros neurônios para relaxar. Neste caso, eu vou e bato o meu pé. Aqui eu estou mostrando a mesma perna. Eu bato o meu pé. O que eu vou fazer de reflexo quando eu sinto uma dor no meu pé, quando eu bato o meu pé? Eu vou tirar o meu pé da fonte da dor. Vou tirar o pé da fonte da dor, tá? Então, o nosso receptor que entra em contato com a fonte da dor, e aqui nesse caso é um prego, pode ser um Lego, qualquer coisinha dolorosa, e envia um estímulo doloroso até a minha medula. Na medula eu vou fazer sinapse com o interneurônio. Essa sinapse feita com o interneurônio vai gerar uma contração muscular. Só que aqui eu falo para vocês que eu faço polissinapse, tá? Pensando primeiramente do mesmo lado que eu bati o pé, se eu bato o pé, o reflexo é eu tirar o pé, minha resposta involuntária para interromper aquela dor. Então, se chega na minha medula que eu tive uma resposta dolorosa, eu vou fazer sinapse desse estímulo sensitivo com o interneurônio, e os motoneurônios que vão fazer sinapse com esse interneurônio vão estimular o quê? Músculos a contraírem para eu tirar o pé da fonte de dor. Nesse caso, vão estimular a contração dos isquiotibiais, que são os músculos da parte posterior da nossa coxa, tá? E aí, estimulando a contração dos músculos isquiotibiais, eu faço a flexão do joelho, e com a flexão do joelho, eu retiro o meu pé da fonte da dor. Beleza? Toda essa resposta,
ela é ipsilateral, tá? Eu também terei comando motor para relaxar o meu músculo quadríceps. Relaxando o meu músculo quadríceps, eu consigo fazer flexão do meu joelho de maneira mais fácil. Eu consigo fazer flexão do joelho de maneira mais tranquila e consigo tirar o meu pé da fonte da dor com mais facilidade. Só que aí, pessoal, como eu falei para vocês, essa sinapse aqui, ó, ela é uma polissinapse, porque eu vou estar provavelmente fazendo sinapse com dois motoneurônios, um para relaxar a parte anterior da minha coxa e outro para contrair a parte posterior da minha coxa para eu poder fazer a minha flexão de joelho, tá? Só que vamos pensar de maneira objetiva. Vamos pensar de maneira objetiva. Tô eu aqui, com meu pé apoiado. Se por um acaso eu tiro o meu pé de apoio da região dolorosa, eu preciso manter meu equilíbrio, senão eu caio no chão, certo? Então, se eu piso no prego, se eu tiro um pé, eu tenho que me equilibrar na outra perna, né? Ou pelo menos até eu tirar o pé fácil da região dolorosa. Eu tenho que manter o equilíbrio na outra perna, no membro contralateral. E é aí, galera, que ao mesmo tempo do reflexo flexor, eu tenho um reflexo de extensão cruzada, tá? Por quê? Se eu não tiver o reflexo de extensão cruzada, eu caio no chão. Para eu não cair no chão, eu tenho que me manter apoiado sobre um pé. Para eu manter apoiado sobre um pé, precisa rolar o reflexo de extensão cruzada, tá? O reflexo de extensão cruzada, por sua vez, é contralateral. Até agora nós só vimos reflexos ipsilaterais, que acontecem de um mesmo lado do meu corpo. O reflexo contralateral, o estímulo vem de um lado do corpo, gera resposta ipsilateral e gera resposta também contralateral do outro lado do corpo. Então vamos lá de novo, tá? É a mesma ordem de eventos, só que eu vou atuar agora num outro membro. Aqui eu tenho a minha perna direita e aqui, por exemplo, eu tenho a minha perna esquerda. No reflexo flexor, eu bati o meu pé num lego, a minha perna direita no lego. Essa informação do receptor passa para o neurônio sensitivo, vai até a medula. Na medula, inicialmente eu faço sinapses ipsilaterais com motoneurônios dos músculos da coxa, no sentido de relaxar a parte anterior da minha coxa, os quadríceps, e contrair os isquiotibiais, para tirar o pé da região da dor. Só que para eu não cair, eu preciso manter a outra perna, no caso a perna esquerda, em extensão, a perna esquerda parada, a perna esquerda apoiada. Então, eu passo a fazer também, galera, polissinapses, e eu tenho uma resposta reflexa contralateral à região que teve o estímulo sensitivo. Beleza? Eu tenho um... Eita! Elisa? Tá estourando um pouco seu microfone aí, Elisa. Se ele quiser. Microfone. Elisa? E se um dia ele quiser nos contar. Aí, isso. Se quiser perguntar, Elisa, nós trocamos uma ideia. Nós estamos juntos. Mas dá uma estouradinha no microfone aí. Então aqui, galera, perdi o raciocínio. Ah, tá. É por isso que eu chamo o reflexo extensor de contralateral. Porque ele vai acontecer do lado contrário ao lado que eu tive o estímulo sensitivo inicial. Então, se o estímulo começou na perna direita, o reflexo extensor, ou reflexo de extensão cruzada, nesse caso, o reflexo de extensão cruzada, vai ser contralateral.
de extensão, porque eu vou manter a perna estendida, e cruzada, porque eu cruzo o lado da medula, tá? Então, aquele mesmo estímulo de dor faz sinapse ipsilateral para eu fazer flexão e tirar o pé da região dolorosa, e faz também sinapse contralateral para eu manter a extensão da perna contralateral, nesse caso, fazendo o comando motor contrário. Eu estimulo a contração do quadríceps e relaxo os isquiotibiais. Se a função do quadríceps é manter a minha perna esticada, manter minha perna em extensão, mantenho a minha perna em extensão, e a outra perna que eu preciso fletir para tirar da região dolorosa, eu faço flexão de joelho. Beleza? Alguém quer fazer alguma pergunta ou alguém tem alguma dúvida? Ninguém ouviu o que eu falei, mas alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Deu para entender aqui? Então agora, galera, vamos para o próximo vídeo, tá? E aqui nesse próximo vídeo, ele vai detalhar, parte a parte, como funciona o nosso arco reflexo, e ele vai mostrar um mecanismo. Pera aí, deixa eu ver se ele vai mostrar esse mecanismo aqui. Não, ele não vai mostrar o mecanismo. Eu achei que aqui ele mostrava a extensão cruzada, mas aqui ele vai mostrar o reflexo comum, que a gente comentou outrora. Ele não vai mostrar o reflexo de extensão cruzada. Mas é o mesmo esquema. Opa! Faço o estímulo nociceptivo, sobe por uma fibra sensitiva. Lembrando, essa informação dolorosa que eu tenho, ela vai chegar no meu cérebro, tá? Ela vai chegar no meu cérebro. Só que antes disso, eu vou ter uma resposta medular mais rápida para interromper o estímulo doloroso, tá? Então aqui, ó, a minha resposta dolorosa chega até a minha medula, parte da informação vai para o cérebro, a outra parte devolve uma resposta motora para que eu possa tirar a minha mão da fonte da dor, tá? E eu fiquei bastante decepcionado porque eu achei que aqui nesse vídeo tinha reflexo de extensão cruzada, e não tem. Ele vai explicar os mecanismos da nociceptivos, perdão, que a gente já aprendeu, tá? Então, não vai trazer nenhuma informação nova. Mas, depois, quando vocês estiverem estudando, quem quiser acompanhar e entender melhor os mecanismos de reflexo, acessem os nossos vídeos para que vocês possam, pelos vídeos, entender como cada mecanismo funciona. Beleza? Todo mundo entendeu? Reflexo? Tranquilo? Difícil é repetir tudo isso, né? Olha, é que assim, para cada reflexo eu acabo tendo uma configuração, né? Mas os mecanismos eles se repetem bastante, porque é um mecanismo primitivo, um mecanismo simples, né? Então, sei lá, só vai mudar dependendo o tipo de reflexo, vai mudar o tipo de mecanismo mediante ao tipo de estímulo que eu estou gerando. Por exemplo, reflexo extensor, eu vou gerar estiramento sobre a fibra muscular. Então aqui, o reflexo extensor vai atuar no sentido de proteger a fibra muscular de estiramento excessivo. Então, ela gera uma contração do quadríceps, relaxamento dos isquiotibiais, para que o quadríceps que estava sendo tensionado possa contrair. Reflexo tendíneo já é o contrário. A tensão está sobre o tendão
porque o músculo, consequentemente, vai estar contraindo. Então, o tendão inicia um arco reflexo no sentido de gerar um relaxamento no quadríceps, que anteriormente estava contraindo, agora o quadríceps relaxa, e contração dos isquiotibiais, diminuindo a tensão sobre o tendão, preservando o tendão. O reflexo um pouco mais complexo é justamente os reflexos flexores e de extensão cruzada, porque aqui eu falo de polissinapse, né? Aqui eu falo de fazer sinapse dos dois lados da minha medula, e também dois reflexos acontecem de maneira simultânea, a gente acaba não percebendo. Primeiramente, quando eu tenho um estímulo doloroso, essa informação chega à minha medula, faz polissinapse, do lado ipsilateral, eu gero, neste caso aqui, eu gerei uma contração dos isquiotibiais para fletir o joelho e tirar o joelho da fonte da dor. E do lado contralateral, eu vou estimular contração dos quadríceps, dos músculos quadríceps, para manter a minha perna em extensão, para que enquanto eu faço flexão do joelho, a outra perna eu consiga manter o equilíbrio do meu corpo. Mas assim, o mecanismo é sempre o mesmo. Receptor, neurônio sensitivo, interneurônio e motoneurônio e músculos. Sempre mesmo. Só muda o tipo de estímulo que você está dando. E aí, sei lá, qual o grupamento muscular que vai acabar contraindo para poder gerar o reflexo. Beleza, galera? Vamos falar então de aprendizagem e memória. Aprendizagem e memória. Galera, como eu falei para vocês, e eu falei isso, agora eu vou fechar aqui, que agora não vai precisar mais de desenho, nem vídeo, nem nada, vai ficar só no slide. Como eu já falei para vocês, o nosso cérebro ele é configurado de uma maneira, principalmente a região cortical. Eu tenho uma atuação do sistema dos núcleos da base, do córtex pré-frontal, né, para manutenção da minha memória. Todos os estímulos que chegam até o meu córtex e todos os comandos motores que o meu córtex envia são previamente armazenados na minha memória, tá? E aí, como parte da memória, eu vou falar dos núcleos da base e eu vou falar do córtex pré-frontal. A área de integração comum, ela vai ter muito mais uma memória da funcionalidade do meu corpo. Então, ela vai ter memória de sensações, ela vai ter memória de informações, ela vai integrar informações motoras com a área pré-frontal. Acho que agora é mais fácil eu falar com o slidezinho aberto o slidezinho com a foto do córtex aberto, né? Então vamos voltar a compartilhar a tela toda aqui com vocês. Aí. Deixa eu colocar nos slides do córtex, que aí vai ser muito mais fácil eu ficar falando com vocês, mostrando o córtex, mostrando qual parte do córtex que eu estou me referindo. Aqui, ó. Isso. Deixar o córtex desse lado e o slide do outro. Aí, galera. Aí, fechou o rolê. Então, aqui é o seguinte. As áreas, por exemplo, de integração comum, somatosensorial, de associação somatosensorial, área pré-motora, elas vão armazenar informações sensitivas e motoras primárias. Só que nós conversamos que o que começa a dar sentido na nossa vida são as áreas de reconhecimento visual, as áreas auditivas, as áreas de associação auditiva e principalmente o córtex pré-frontal, que traz a nossa informação intelectual, traz as nossas memórias afetivas, emoções, o nosso raciocínio lógico, tá? Todas as áreas
mais desenvolvidas de armazenamento de informação motora e integração comum da informação sensitiva tomam sentido quando essa informação é repassada para o nosso córtex pré-frontal, que é o lado do nosso córtex que vai efetivamente armazenar informações mais complexas, que são as nossas informações referentes a pensamentos, referentes a raciocínio, referentes às nossas emoções, os nossos sentimentos, os cálculos que nós fazemos na nossa cabeça, tá? E essa área do nosso córtex, ela é super especializada, só que ela só armazena 1% de toda a informação que eu vejo, que me é apresentada. Então, se agora eu estou mostrando para vocês um slide definindo o que é aprendizado, o que é memória e o que é plasticidade, é muito provável que, de início, vocês só aprendam, por exemplo, o que é o significado do aprendizado. Aprendizado é a capacidade de adquirir conhecimento novo ou habilidade por meio de instrução ou experiência. Tá? Capacidade de adquirir conhecimento novo ou habilidade nova por meio de instrução ou por meio de experiência. Então, é a minha capacidade de aprender uma coisa nova, aprender a fazer um gesto, aprender a fazer um movimento, ou ter conhecimento intelectual novo por uma experiência prévia, ou seja, por eu já ter lido, por eu já ter visto, por eu já ter presenciado um fato, ou por instrução. Nós temos a capacidade de outros seres humanos nos ensinar coisas, galera, que é o que a gente está fazendo aqui agora, tá? E isso compreende a forma especializadíssima do nosso córtex pré-frontal. Beleza? E aí, o nosso cérebro, ele é feito para... Como a gente recebe muita informação, a gente começou a comentar isso na aula passada com as meninas falando de córtex, mas assim, a gente recebe muita informação ao longo da vida. Cada nova informação que eu recebo ao longo da vida acaba me obrigando a fazer o quê? Desenho tá aqui, vamos fazer desenho. Para cada nova informação que eu recebo na minha vida, acaba me obrigando a fazer o quê? Acaba me obrigando a fazer novas sinapses, tá? Eu não aumento o número de neurônios no meu cérebro, eu vou aumentar o número de sinapses que eu vou fazer com os neurônios que já existem no meu cérebro, tá? E aí, o que acontece? Quanto mais sinapses eu faço, maior a quantidade de impulsos nervosos na forma de eletricidade que eu vou transmitindo no meu cérebro e, consequentemente, maior a quantidade de informação que eu acabo adquirindo. Quando nós somos crianças, nós aumentamos substancialmente e significativamente a quantidade de sinapses que nós fazemos entre as células nervosas do nosso cérebro. Então, até ali uns 5, 6 anos de idade, a gente começa a usar toda a área do nosso córtex cerebral em sua totalidade, tá? Só que, como todas as estruturas biológicas presentes na nossa vida, o nosso cérebro ele é limitado. Ele é limitado a uma quantidade de sinapses que ele vai conseguir fazer. Às vezes eu posso estimular ele a fazer uma quantidade maior ou menor de sinapses, mas ele é muito limitado à quantidade máxima de sinapses que ele vai conseguir fazer. Então, quando a gente começa a sair da infância e entrar na adolescência, algumas sinapses que a gente utiliza bastante, elas passam a ser, elas são mantidas, e as sinapses que a gente utiliza menos, elas serão desligadas, tá? Eu vou desligar essas sinapses, as sinapses que eu utilizo pouco. É por isso, galera, que algumas coisas na minha vida eu vou lembrar mais e algumas coisas na minha vida eu vou lembrar menos.
e assim sucessivamente. Aqui, no nosso convívio acadêmico, a gente aprende um monte de coisa. A gente aprende diversas disciplinas, muito assunto em várias disciplinas. Só que quando passa do primeiro ano para o segundo, e a gente volta para a aula, tem algumas coisas que a gente já não lembra. Né? A gente não lembra por quê? Porque a gente não usou aquela informação. A gente não estimulou a continuidade daquela sinapse no meu cérebro. Tá? E aí no segundo ano, algumas coisas eu rememoro do primeiro, outras coisas eu deixo para trás. Avanço para o terceiro ano. Algumas coisas eu lembro do primeiro e do segundo ano, outras coisas eu deixo para trás. E assim acontece em toda a nossa vida. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele vai selecionar a informação que vai ser armazenada e a informação que vai ser descartada. Eu não sei vocês, mas num período breve da minha vida, eu sabia calcular bonitinho o que era o teorema de Tales. Eu sabia calcular o teorema de Tales tranquilo na época do vestibular. Hoje eu não sei o que é teorema e nem conheço mais o Tales, porque é uma informação que eu perdi no meu cérebro. Deixei para trás. Agora, se vocês quiserem vir trocar uma ideia de funcionamento do coração, quantidade de átrios, quantidade de ventrículos, por onde o sangue entra, por onde o sangue sai, qual que é o caminho do sangue dentro do coração, aí a gente troca uma ideia. Por quê? A sinapse que eu utilizei para saber que o sangue chega do sistema venoso do átrio direito, passa para o ventrículo direito, do ventrículo direito é bombeado para a artéria pulmonar, rola hematose dentro do pulmão, volta pela veia pulmonar para o átrio esquerdo, do átrio esquerdo flui para o ventrículo esquerdo, do ventrículo esquerdo é bombeado para a artéria aorta e vai para o meu corpo. Essa sinapse, eu fiquei utilizando ela em diversos momentos da minha vida. Então essa sinapse eu mantive acesa, eu mantive ativada, mantive funcionando. Agora, se vocês me perguntarem acerca do tratamento para paciente com DPOC, do qual utilizei o padrão respiratório Lapena 3x1, eu não vou lembrar. Ô professor, mas como você não vai lembrar? Você fez isso no último ano da graduação e você foi aprovado no estágio, que é mais absurdo. Fui aprovado. Só que aquela informação eu nunca mais utilizei. Aquela sinapse eu apaguei e eu descartei aquela informação. Eu esqueci a informação por completo? Não. Com certeza, se eu pegar o conteúdo da disciplina e ler novamente, eu vou lembrar daquele conteúdo e vou reativar aquela informação. Mas por hora, eu estou ocupando o meu cérebro para absorver e para utilizar outras informações. Que são as informações necessárias para eu poder dar aula, são as informações necessárias para fazer pesquisa, são as informações necessárias para eu viver o meu dia a dia. Entendeu? Então, essas informações permanecem ativas e as informações que eu não utilizo vão ficar escondidas lá no fundo do meu cérebro. Aí um dia, se eu for estimulado a lembrar aquela informação, aí eu puxo ela de volta e ela surge novamente. Então não dá para a gente lembrar de tudo o que a gente viu, aprendeu, viveu, conviveu, comeu, bebeu, cheirou, doeu durante a vida. Parte dessa informação vai ser deixada de lado. E a informação que a gente mais utiliza é a informação que a gente vai carregar com a gente. É por isso que nós precisamos sempre estar estimulando o nosso cérebro. Sempre tem que estar estimulando o cérebro. Meu bem, você fez o pedido? Beleza. A janta, né, gente? Sexta-feira não é dia de fazer janta. Sexta-feira é dia de pedir a janta. Onde eu tava, ó, deu fome agora, eu lembrei da fome, mas esqueci o que eu tava falando para vocês. Ah, tá. Então é por isso que eu preciso constantemente estar estimulando o meu córtex, estimulando
o meu córtex pré-motor, estimulando a minha área pré-motora, estimulando a minha área de integração comum, para que eu possa constantemente estar estimulando a minha memória e eu consiga conservar a maior quantidade de memória possível no meu córtex, tá? Professor, o neurônio que está no cérebro é o mesmo neurônio que está participando aqui do arco reflexo? Alguém tem algum palpite? São neurônios. O neurônio que está no meu córtex cerebral, que cuida da minha personalidade, é o mesmo neurônio estruturalmente que está no meu sistema nervoso periférico? Para a gente encerrar, para a gente acabar a aula de hoje, o que vocês acham? Vou precisar... a Rebeca está aí na sala ainda? Cadê a Rebeca? Rebeca, Oi. para terminar, Rebeca, para a gente entrar o fim de semana aqui, ó, energia lá no alto, Rebeca. Você acha, o que você acha? Você acha que o neurônio que está no meu córtex cerebral é o mesmo neurônio, por exemplo, que conduz informação motora e sensitiva no sistema nervoso periférico? Eu acho que não. Como assim? Você acha que ele muda estruturalmente? Ai, agora você me deixou confusa. Não, vamos pensar assim, ó. Neurônio é neurônio em qualquer lugar, tá? Neurônio ele não vai, inicialmente pelo menos, sofrer nenhuma mutação. O que você acha que muda do neurônio, desse neuroninho que está no córtex, para esse neurônio que está só conduzindo impulso nervoso, por exemplo, o neurônio motor primário, quer dizer, o neurônio sensitivo de primeira ordem, por exemplo, que vai só conduzir impulso nervoso até a medula? Ai, professor, não sei. O que muda, Rebeca, o que deixa essa célula mais especializada é a quantidade de sinapses que ela consegue fazer ao mesmo tempo. O neurônio sensitivo, ele está aqui, ó, um depois do outro. Ele faz uma única sinapse. Esse neurônio no córtex, ele está envolto de vários outros neurônios, tá? E esses neurônios estão fazendo múltiplas sinapses entre si, entendeu? E aí, essa quantidade elevada de sinapse faz com que mais sinapse eu transmito mais informação nervosa, mais impulso nervoso. Mais impulso nervoso, o meu neurônio consegue fazer mais funções. Tá? Então, a célula do córtex, galera, ela é mais especializada pelo aumentado número de sinapses em relação a neurônios que têm funções mais básicas.